Eu convido você a abrir a Bíblia. Quero ministrar uma palavra com você. Em nome de Jesus, livro de João, capítulo de número 21. É o último capítulo do livro de João, né? Nós vamos ler a passagem bíblica que vai do versículo 1 até o versículo 9. João 21, 1 a 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima pão e peixe. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que a Tua palavra venha revelada, venha com o poder do alto e que possa penetrar nos nossos corações, crescer e dar muitos frutos, frutos para a glória do Teu santo nome. Assim nós abençoamos esse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O tema que eu quero trabalhar com você nesta noite é oportunidade. Oportunidade é algo que sempre vão surgir, sempre vão acontecer. Se ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Sempre tem oportunidade. E em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós vamos nos deparar com oportunidades. E aqui, nesse capítulo 21, Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos, né? E quando ele se apresenta aos seus discípulos, os discípulos estavam no lugar de onde Jesus os havia tirado. Porque o que está acontecendo aqui? Pedro, o versículo 2 diz que Pedro, Simão Pedro, né? Tinha ali uma turma, o Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus estavam ali. E Pedro diz assim: eu vou pescar. Pedro dizendo: olha, eu vou pescar. E aí os outros dizem para Pedro: nós também vamos com você. Então todos os que Jesus havia chamado, acho que tinha 9 aqui, faltava só 2, todos que Jesus tinha chamado para seguir Jesus, agora decidiram voltar a pescar. Voltar a pescar. E quando Jesus chama o personagem principal aqui, que é o Pedro, que toma a frente, né, nas conversas, geralmente Pedro vai tomando a frente. Pedro era um cara mais sanguíneo, mais falador. E quando Jesus chama Pedro,
é numa pesca milagrosa também, num milagre de pesca. No livro de Lucas, capítulo 5, vai falar da pesca milagrosa. E vai falar que Jesus ele estava na praia e ele começou a ensinar. E tinha 2 barcos. Um era o de Simão Pedro e do outro. E Jesus entra num daqueles barcos, que era um dos barcos de Simão, afasta um pouquinho e Jesus ensina a multidão. Depois de haver ensinado a multidão, pregado a palavra, Jesus fala para Simão Pedro, olha, lança-te ao mar alto e lance as redes para pescar. E naquela oportunidade, Pedro vai falar para ele assim, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas nada apanhamos. E Pedro vai dizer uma palavra, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E eles vão e lançam a rede. Vai ao mar alto, lança a rede. E realmente eles pegam muito peixe. Eles pegam muito peixe que eles têm que fazer sinal para o outro barco que estava em terra vir ajudá-los. E a Bíblia diz que eles encheram os 2 barcos, ao ponto dos barcos quase ir a pique. E quando eles chegam em terra com os 2 barcos cheios, aí Jesus vai dizer uma palavra para Simão. Jesus vai falar para ele, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Pescador de homens. E Jesus chama ele. E então, a partir daquele momento, Pedro deixa de pescar e passa a ser um seguidor de Jesus. Passa a caminhar com Jesus, passa a andar com Jesus. E agora, o que Jesus está fazendo? Agora o que o que Pedro está fazendo? Pedro está pescando. E Jesus vem e se apresenta, porque era a 3ª vez que Jesus estava se apresentando para eles. Jesus se apresentou num cenáculo fechado, colocou-se no meio deles. Aqui Jesus já tinha passado pela morte, Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus se apresenta no meio dele e diz, paz seja com vocês. E Jesus fala com aqueles homens. Aí Jesus vai embora, some. E aí eles contam para Tomé. Tomé fala, eu não acredito. Porque Tomé era o incrédulo. Eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar os dedos nas feridas dele. E a Bíblia diz, um detalhe, a Bíblia diz, passaram-se 8 dias. 8 dias eles estavam reunidos no lugar de novo fechado. E Tomé estava junto com eles. E Jesus se apresenta. Jesus se apresenta lá naquele local e fala assim, paz seja convosco. E aí Jesus olha para Tomé e fala para Tomé, vem aqui. Chega aqui perto de mim, coloca o seu dedo aqui nas minhas chagas. E aí Tomé vai dizer, meu Deus, Deus meu, Deus meu. Né? E aí nós temos uma grande frase, que é a frase que norteia a minha vida, a sua vida, a vida do cristão, né? Está dentro desse contexto. Que Jesus vai dizer assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus só falou essa frase por causa de Tomé, porque Tomé não tinha crido. Então Jesus diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Quem não viu a crucificação, quem não viu Jesus após a crucificação, mas creem. E eu creio que eu faço parte desse time. Será que você também faz parte desse time? Dos que não viram, mas creem? Amém? Você faz parte desse time, né? Bem-aventurado. E Jesus diz, bem-aventurado. São felizes. Agora, queridos, o que Deus colocou no meu coração é assim, que Jesus não se esqueceu de Pedro. Mesmo ele saindo do chamado, mesmo ele voltando a pescar, mesmo ele indo fazer aquilo da qual Jesus tinha tirado ele. Mesmo assim, Jesus não se esqueceu de Pedro. E é a 3ª vez que Jesus se manifesta e vai falar com eles. E vai falar com eles, eles vão pescar, trabalham à noite, não pegam nada. E Jesus chega, né? Eu creio que não estavam muito distante da praia, né? E cedo de manhã, Jesus então chega, se apresenta e chama eles de filho e vai falar para eles, tem de alguma coisa aí para comer? Sabe que Jesus estava com fome, né?
Será que Jesus estava com fome? Tem alguma coisa aí para comer? E eles vão reconhecer novamente, né? Eles vão reconhecer novamente e eles vão falar: não, nós não temos nada. Nós pescamos, nós trabalhamos, nós lutamos, mas não conseguimos nada. Não conseguimos nada. E então, Jesus vai dizer para eles: lançai a rede à direita do barco e vocês vão encontrar. Queridos, aquilo que eles batucaram a noite inteira não conseguiram, eles lançam a rede à direita do barco e agora a rede se enche. A rede se enche. Aquilo que eles não conseguiram a noite toda, agora Jesus está trazendo eles para dentro do propósito de novo. Jesus está chamando eles para uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Porque Jesus não se esquece de ninguém. Amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Jesus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ainda que você já se esqueceu, se ele tinha esquecido de você, eu declaro para você, ele não esqueceu de você. Amém? Porque ele não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de nada, queridos. Tem coisa na sua vida que Deus já falou com você que você já esqueceu. Mas Deus não se esqueceu. E Ele vai cumprir tudinho na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus não se esquece. E Ele vai fazendo uma comparação para que nós entendamos. Olha o que Ele diz no livro de Isaías 49. Isaías 49, versículo 15 e o versículo 16. Olha o que diz. Diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ele vai dizer: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. E o 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. A minha tradução diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que mama, né? O filho que ainda é bebezinho? E ele vai dizer assim: ainda que ela se esqueça, porque por mais que a mãe tenha esse amor pelo filho e que cuida e que está sempre ali zelosa, cuidadosa, o amor de Deus ainda é maior. O amor de Deus vai além. Por isso ele diz assim: ainda que ela se esqueça, contudo, eu não me esquecerei de vós. Eu não me esqueço de vós. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece. Deus não se esquece daquilo que Ele falou, daquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Deus não se esquece. Jesus não se esqueceu de Pedro. Pedro falou: eu vou pescar. Os discípulos falaram: também vou. Vamos todo mundo, vamos tudo embora. Vamos lá para o mar, vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisa. E Jesus não se esqueceu deles. Foi atrás deles. Foi porque Jesus não se esquece. Talvez Pedro estivesse sem direção, né? Já faz alguns dias que Jesus ressuscitou, porque já tinha passado no mínimo 8 dias. Era um pouco mais de 8 dias após a ressurreição de Jesus. Talvez Jesus estava demorando e tinha aparecido já 2 vezes e não tinha aparecido mais. E talvez ele estava um pouco desanimado, talvez sem direção. O que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? E agora? E se Jesus? E cadê Jesus? Talvez ele estivesse desanimado, voltou a pescar, talvez tivesse perdido as esperanças, não sei. Eles estavam talvez desesperados porque Jesus não estava mais ali. E nesse momento eles decidiram ir pescar, voltar, fazer as coisas do qual Jesus os havia tirado, né? Jesus tinha chamado aqueles homens para viver um tempo novo com Ele.
viver uma história nova. Por isso eu digo que Deus, Ele é Deus de oportunidades. Deus não se esquece e Deus sempre vai nos dar oportunidades. Por isso, quando você vai lá no livro de Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é para que a gente não perca as oportunidades que Ele está nos dando. Se você talvez está vivendo um momento, talvez como o de Pedro, ou parecido com o de Pedro, talvez você ache assim, olha, para minha vida não tem mais jeito, para as coisas que eu tenho, a minha condição não tem como mudar. Nós já ouvimos isso aqui, né? A condição que eu estou vivendo não tem mais como. Eu já tenho uma certa idade. Agora, para mim, já passou o tempo. Agora, não tem mais como. Né? Eu quero dizer para você que assim como Jesus foi até Pedro e deu uma nova oportunidade, Ele tem uma nova oportunidade para você. Ele não desistiu de você. Ele quer ver você, Ele quer caminhar com você, Ele quer que você ande com Ele. Ele não desistiu de Pedro, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu do ministério, daquele grupo ministerial. Talvez fosse um de nós, diríamos assim, olha, eu agora vou ter que mudar toda a minha equipe ministerial, toda a minha equipe foi embora, me abandonou, vou ter que arrumar outra. Jesus não fez assim. Jesus foi atrás deles, chamou todos eles de volta. Né? Jesus, quando eles desceram do barco, chegaram na praia, a Bíblia diz que tinha uma brasa acesa. Tinha o peixe sobre a brasa e tinha pão. Quando Jesus pergunta para eles se vocês têm alguma coisa de comer, Jesus não estava interessado na comida, Jesus estava interessado na atitude do coração daqueles homens. Porque Jesus tem tudo na palma das mãos. Jesus tem tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós necessitamos para viver uma vida bem-sucedida na face da terra. Jesus tem. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo está nele, tudo vem dele, tudo é por ele, no nome de Jesus. Agora, muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós estamos abatidos, muitas vezes estamos desmotivados, muitas vezes a gente vem, não sei se eu vou mais na igreja, eu não sei se esse negócio de Jesus, eu não sei se esse negócio de ler Bíblia, e a gente começa a entrar no mesmo esquema que Pedro entrou, queridos. A gente começa a duvidar da promessa, começa a duvidar da palavra, começa a achar que não é verdade, achar que não é bem assim, e a gente volta a pescar. E aí, irmão, como é que está? Ih, está feio, a coisa está preta. E aí, como que você está? Ih, está difícil. E aí, como está aí a dor? Está doendo, e não sei o quê. E começa uma reclamação, uma murmuração, e a gente começa a voltar nas mesmas coisas, querido. A gente começa a voltar devagar, a gente vai sendo levado a voltar e para o mar, tentar pescar, tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Agora, não deu certo, eu vou resolver do meu jeito, agora vai ser do meu jeito. Não, querido, não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Agora, Deus, Ele sempre vai nos dar a oportunidade. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Olha o que a Bíblia diz, no Velho Testamento, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Nós ouvimos uma palavra sobre essas tábuas aí esses dias, né? A Bíblia diz que Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites. Deus deu as 2 tábuas para ele. Ele não precisou nem lavrar as primeiras tábuas. Deus deu as tábuas para ele. Escreveu. E quando ele desce do monte, ele chega lá embaixo, o povo de Israel, o povo que tinha saído do Egito, estava na maior bagunça lá. E quando Moisés vê o povo na bagunça, Moisés se enche de ira, ele fica irado com aquilo e ele
quebra as tábuas que Deus tinha dado para ele. Ele quebra aquelas tábuas. E por causa da situação e de tantas coisas ruins que o povo estava praticando, Moisés não teve controle diante da situação. Ele não teve domínio próprio diante da circunstância. E ele agiu como o Moisés do Egito. O Moisés que viu lá brigando, foi lá e matou o egípcio. Ele agiu do mesmo jeito que ele sempre agiu. Da mesma forma que ele agiu lá no Egito, ele estava agindo ali, quebrou as tábuas que Deus tinha dado. Mas como Deus não desiste, como Deus é Deus de oportunidade, como é Deus que não abandona os seus, Deus chama o Moisés e fala: olha, agora você lavra as 2 pedras e sobe aqui no monte. Eu vou escrever tudo de novo. Sabe o que isso significa, queridos? Que às vezes há momentos das nossas vidas que a gente volta a viver da forma que a gente vivia, a gente para de acreditar, às vezes a gente começa a fazer coisa que não devia, começa a argumentar, começa a liberar palavras que não devia, começa a falar coisas que não devia, como Moisés fez. Mas Deus não desistiu. Ele começou tudo de novo. Ele falou: sobe, traz as tábuas, eu vou escrever tudo de novo. Significa que Deus está disposto a começar tudo de novo com você. Amém? Ele está disposto a começar tudo de novo com você. Porque Deus é Deus de oportunidades. Amém? Ele não desistiu de você. Ele quer continuar com você. Os teus sonhos, os teus projetos, o teu ministério, às vezes falou: olha, agora não tem mais jeito. Tem. Ele não desistiu. Ele quer continuar. Talvez o propósito dentro da sua casa, dentro da sua família, o projeto que ele tinha com a sua família, ele quer continuar esse projeto. Ele não quer que você desista. Ele vai continuar. Tudo que ele te prometeu vai acontecer. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua casa. E para provar que ele ia fazer isso com Pedro e com os discípulos, ele preparou lá uma brasa. Ele colocou o peixe e tinha o pão. A brasa acesa fala do poder do Espírito Santo. Fala do poder de Deus liberado sobre a minha e liberado sobre a sua vida. O peixe fala de ministério. O peixe fala de vida com Deus. Fala de caminhada com Ele. De viver junto os planos e os projetos dele. E o pão fala de suprimento. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas. E a gente começa a encher a cabeça, encher os nossos pensamentos com tantas coisas. Mas nessa noite, o Deus de oportunidade está nesse lugar. E assim como ele subiu lá no monte com Moisés para começar tudo de novo, ele está disposto a começar tudo de novo com você, se assim for necessário, porque ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele não te abandona, em nome de Jesus. E ele vai com você, enviando brasa acesa, enviando peixe e enviando pão para te sustentar e te capacitar em tudo, em nome de Jesus. Amém? Como está o teu coração hoje? Será que você era aquele homem avivado, cheio do poder de Deus? Alguém chegava e falava alguma coisa, falava: vamos orar por essa causa aí. Né? Chegava alguém reclamando que estava doendo e tal, você falava: não, posso orar por você? Posso orar por você? Como está o teu coração hoje? Como está o teu coração hoje diante de tantas coisas, diante de tantas circunstâncias, de tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo? Como está o teu coração? Será que o teu coração está firmado em Jesus?
está firmado nas promessas que Ele nos deu, nas promessas que Ele enviou sobre a sua vida, porque essa noite é noite de oportunidade. Amém? Quanto tempo fala que você não ora mais em línguas, não fala mais mistério com Deus? Sabe, você entrava lá no seu quarto, fechava a porta, entrava nos mistérios com Deus lá, que as paredes tremiam. E hoje, quanto tempo faz que você não entra mais lá? Quanto tempo faz que você não separa um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de clamor, um tempo de meditação na palavra? Quanto tempo, queridos? Hoje é noite de oportunidade, é noite de recomeço, é noite de começar tudo de novo. Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E Ele quer você. Assim como Ele foi em busca de Pedro, trouxe o ministério todo, né? Todos os discípulos que estavam lá, vamos todo mundo junto. Assim também, Ele está te chamando para um tempo de poder, um tempo de glória, um tempo de manifestar, um tempo de viver e rever todos os poderes e a glória de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Será que você está disposto? Pedro, quando João disse, é o Senhor, a Bíblia diz que ele vestiu a túnica e pulou no mar e foi nadando até lá na praia. Porque Pedro tinha um desejo de estar com Jesus. Como está o teu coração? Em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero fazer um apelo nessa noite, sabe? O Espírito Santo colocou no meu coração para a gente buscar essa presença, buscar essa graça, buscar esse poder, essa unção para nossas vidas, queridos. Deus tem algo tão tremendo com você. E Ele quer te levantar nessa noite, Ele quer mover no teu coração para que você receba essa renovação dentro de você. Receba essa graça, esse poder dentro de você. Eu quero te convidar, se você quer recomeçar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, recomeçar tudo de novo. Senhor, eu quero começar tudo de novo. Senhor, eu já andei, eu já estou vivendo, mas eu quero mais, eu quero essas brasas acesas, eu quero esse poder na minha vida, na minha casa, na minha família, eu quero viver essas mãos poderosas do Senhor, eu quero ser e viver tudo isso que o Senhor tem para a minha vida. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá, queridos. Vem aqui para frente para nós orarmos juntos nessa noite. Eu já vou te explicar por que eu vou te chamar aqui para frente. Eu vou te chamar aqui para frente porque faz tempo que a gente não faz nem apelo mais, né? Meu coração está falando, Senhor, nós precisamos fazer os apelos, precisamos trazer o povo para a gente orar, queridos. Orar e buscar o Senhor, porque Ele se faz presente aqui em nome de Jesus. Amém? E o fato profético, isso que eu queria falar com você, o fato profético. O João falou assim, é o Senhor. Então Pedro saiu do barco, veio nadando até a praia onde estava Jesus. O gesto de você sair da sua cadeira e vir aqui à frente, é como se você estivesse saindo do barco e vindo à praia aonde Jesus está. Amém? E o gesto de você sair do seu lugar, vir aqui à frente, profeticamente, é você estar saindo do barco e você está vindo aonde Jesus está. Amém? Por isso eu convido você que quer esse renovo de Jesus, esse poder, esse derramar do Espírito sobre a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar juntos nessa noite e o poder de Deus vai se mover sobre a minha e sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? A brasa está acesa aqui, queridos. Oh, aleluia. A unção, a presença do Senhor nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há peixe, há pão para a sua vida, a cura, a restauração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A renovação de chamado, ministérios. Oh, aleluia. Batismo no Espírito, falar em línguas, falar em mistérios.
A graça, o poder, a unção de Deus está sobre nós, está sobre esse lugar, porque Jesus te ama, porque Jesus te ama, Ele não desistiu, Ele te quer e Ele quer te abençoar nesta noite. Houve um milagre ali com Pedro, a rede se encheu de peixe. Nesta noite há um milagre liberado para você, há um milagre pronto, esperando por você. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero declarar: você vai receber o seu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, alalabaxerecomanai. Há um vento do Espírito, há um vento do Espírito, há uma nuvem de fogo descendo, vindo sobre esse lugar. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai movendo, vai agindo, vai operando agora, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai produzindo curas, Senhor, coisas impossíveis ao homem. Oh, Deus, acontecendo para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Oh, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus pairando, ó Espírito de Deus mexendo em corações, ó Espírito de Deus desbloqueando coisas, liberando, olha aí, liberando. Oh, alabaxerecomanaia, está sendo liberada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está saindo ordem. Está saindo ordem lá dos céus agora para a tua vida. Está saindo ordem lá do céu e está vindo para você agora, ó, vai vir sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está sendo derramado sobre a sua vida um tempo novo, um tempo novo, um tempo de graça, de unção, um tempo de poder. Um tempo de poder, de um mover, de um agir, de um sobrenatural de Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, vai se fazendo novo, Senhor, vai se fazendo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus está te tocando agora. Receba aí o toque do poder de Deus, o poder de Deus te tocando. Oh, te tocando, tirando todo o cansaço, oh, toda a fadiga, oh, tirando todo o peso, todo o fardo que foi lançado, toda palavra que veio para atrapalhar, tudo aquilo que vem para dificultar e impedir, vai sendo tirado agora, vai sendo tirado agora em nome de Jesus. Vai vindo alívio do céu, vai vindo alívio do céu agora em nome de Jesus. O corpo se alinhando com a palavra, o corpo se alinhando com o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora labaxerecomanai. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Abra sua boca, comece a falar, comece a liberar o poder de Deus que está em você. O poder de Deus está em você. Começa a liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar: eu recebo agora Jesus, eu recebo agora Jesus, eu recebo sobre a minha vida, ou eu recebo sobre o meu corpo, eu recebo esse renovo, eu recebo a cura, eu recebo a restauração, eu recebo, Senhor, o chamado, eu recebo o ministério, oh, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo a tua graça, o teu poder sobre a minha vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, receba aí agora, receba o mover do Espírito, receba o poder de Deus tocando em você, receba o poder de Deus tocando aí agora em você, receba o toque do poder, receba o toque do Espírito. Receba aí o toque agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tudo novo agora, seja tudo novo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai se fazendo novo, diferente agora, em nome de Jesus. Olha o poder de Deus, olha a unção de Deus, a graça de Deus passando aí, movimentando. Olha o vento veemente, impetuoso, soprando sobre você agora. Oh, aleluia. Línguas repartidas como de fogo, língua sendo repartida agora,
Pega a sua, pega, cada um pega o seu, pega a sua, pega aquilo que você está precisando, pega aquilo que você veio buscar. Deus está repartindo agora com você. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja cheio da presença. Ora labalaba xerecomanaia, oh xaralabalás, oh dereremanalaia, oh aleluia. Nós vamos orar, nós vamos tocar em você, e nós vamos declarar esse poder agindo sobre você. Não se distraia, continue, porque Deus está repartindo. Deus está repartindo, e Ele vai repartindo mais e mais sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Faz assim comigo, ó. Coloca, estenda as suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu recebi o recomeço sobre a minha vida. A minha mão está ungida com o teu poder, e agora eu vou colocá-la sobre a minha cabeça, e todo o meu corpo será impactado pelo teu poder. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Receba o poder de Deus sobre você agora. Receba o toque, trazendo cura, trazendo um recomeço, trazendo vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar.